Olá para vocês que estão aqui para mais um dia do nosso trido em preparação para a festa de Dom Bosco, que é no próximo dia 31, domingo. Hoje, segundo dia do nosso trido. Que bom que estamos aqui reunidos então para rezar e também para partilhar um pouco de vida, um pouco de tudo aquilo que Dom Bosco significa, faz, nas nossas vidas. Então agora eu vou começar rezando aqui mais uma vez a oração própria do trido de Dom Bosco. Enquanto dá tempo das pessoas começarem a chegar, a gente já vai rezando, se colocando em oração aqui nesse momento, para que tudo ocorra da melhor forma possível. E em seguida, daí eu já chamo o Padre Rafa para partilhar conosco. Então, só lembrando que mais uma vez nós temos a graça de ter aqui entre nós a relíquia, um pedacinho da carne de Dom Bosco. Então, Dom Bosco se faz presente entre nós para que a gente possa rezar com ele nesta noite. Então convido todos que possam neste momento então se colocar em oração e já pensar aí que graças pedirem a Dom Bosco. Necessitando de especial auxílio, com grande confiança recorro a vós, ó São João Bosco. Preciso não só de graças espirituais, mas também de graças temporais e principalmente. Nesse momento, cada um pode colocar a intenção que tem. Vós que tivestes tanta devoção a Jesus sacramentado e a Maria Auxiliadora, e que tanto vos compadecestes das desventuras humanas, alcançai-me de Jesus e de sua celeste Mãe a graça que vos peço, e mais a resignação inteira à vontade de Deus. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São João Bosco, rogai por nós. E enquanto o Instagram vai avisando as pessoas, que nós estamos ao vivo, eu já vou chamar o Padre Rafa para a gente já começar a conversar, porque o assunto é bom, as pessoas, não vou nem falar que é só ele, as pessoas falam. Então, quanto antes a gente começar, melhor. Boa noite, Rafa. E aí, minha filha? Tudo bem? Tá bem, está certinha a câmera, deixa eu botar mais aqui. Acho que estamos bem, né? Não dá para melhorar muita coisa não, mas estamos aí. Mas nós estamos, dentro do possível, a gente está representando direitinho, né? Estou aqui trabalhando, fazendo carômetro dos formandos para o nosso querido Conselho Inspetorial. Está ficando bonito. Muito bem. Trabalhando até essa hora, hein? Que maravilha. Rafa, em primeiro lugar, eu quero te agradecer muito por a gente estar aqui. Acho que ao longo da live toda, as pessoas talvez, entendam um pouco do que é a nossa amizade e do que é Dom Bosco na nossa amizade. Então, eu não poderia pensar em outra pessoa quando eu pensei, vou fazer um negócio Dom Bosco e eu. Mas quem é esse eu? Falei, putz, tem que ter o Rafa. Se não tiver, que outros vão ter uma relação com Dom Bosco, né? Assim, que signifique tanto também na minha vida. Então, estou muito feliz da gente poder hoje, acho que é a primeira vez, que a gente pode juntos falar de Dom Bosco. Eu falo muito pro meu lado, você fala aí pro seu, mas a gente aqui hoje está junto para falar dessa grande paixão da nossa vida, que é São João Bosco. Então, muito obrigado, Rafa. Eu sei que os dois, para usar, porque eu vou... A TT fez um roteiro, não sei se eu vou seguir o roteiro. Nem eu sei. Vai estar aqui que eu vou usar os dois aqui, ó. Então, obrigada, viu, Rafa? Olha, eu estou aqui porque você também está aqui, né, bem? Estamos... Não só porque você me chamou para a live, mas Sim. Porque se eu socializando, tem um pouquinho de dedo seu aí no rolo. Então, a gente tem essa culpa na vida um do outro, né? A gente carrega isso. Então, só para entenderem, eu falo com o Rafa com tanta liberdade, pode ter gente que falar, é o padre, você não vai chamar de padre.
A gente tem mais de 25 anos de amizade, né, Rafa? Nossa. A gente tem a amizade do tempo antes de Cristo nas nossas vidas, né? Que a gente já foi vizinho, de morar no mesmo condomínio, de brincar junto, de depois da aula assistir TV, aquelas coisas boas. Então, depois a gente começou a participar na mesma paróquia, a gente fez muita coisa junto para Deus, tendo Deus como centro, e Dom Bosco foi sempre mais nos unindo. Então, é uma alegria ter você como parte da minha vida há tanto tempo, talvez uma das minhas amizades mais antigas, verdadeiras, e que eu acho que são eternas, né? Então, obrigada. É. E daí... Só quem viu Escolhendo Golias sabe. É bom que sua mãe entrou aí na live, ela é testemunha, né? Então, assim, é verdade. Colecionar latinha e tudo mais. Assistir filmes sem fim durante a tarde, né? Nas férias. É muito bom. O Rafa nem sonhava na vida em ser salesiano e já estava organizando os campeonatos lá do nosso condomínio, organizando, né, os times da premiação, chamando a galera. Minha mãe já concordou. É isso aí, né, tia Lídia? Então, que bom que Deus nos dá essa graça. Então, Rafa, você quer se apresentar primeiro, rapidamente, assim? Vamos colocar para ser o pessoal quem eu sou, né? Isso. Muitos já me conhecem, mas eu sou Rafael Galvão Barbosa, Galvão de mãe, Barbosa de pai. Sou natural de São José dos Campos, espetáculo de capital do Vale do Paraíba. E fui paroquiano só de 2 paróquias na minha vida, né? Na Catedral São Dimas, até 96, eu nasci em 81, faço umas contas, e depois eu fui para a Sagrada Família, que é uma paróquia salesiana, que eu não sabia nada disso quando fui para lá. Então, a primeira mediação de Deus ali foi sempre foi de Deus, né? Sempre Deus foi me colocando em cada coisa, daí hoje eu sou um catadão de muita coisa. Fui focolarino, participei de Gen 4 da vida, participei até de oficina de oração do Yassin Laganhaga, com fita ainda, cassete, aquele negócio todo. E fazia silêncio para rezar. Fazia, e lembro quando eu era catequizando de crisma e de primeira comunhão, eu falava muito, as catequistas falam menos, mal sabia, né? E aí eu sou formado em turismo, fiz faculdade junto com a TT, ela com jornalismo e eu fiz turismo, na mesma universidade, na Univap. Só que a nossa amizade é de antes, né? A gente estudou, morou no mesmo condomínio e depois frequentamos a mesma paróquia, fomos no mesmo grupo de jovens. Da mesma evangelização de crianças, né? De mesmo muitas coisas. Falando mal dos outros na porta do grupo, com a Carol no bolo, todo esse negócio. Jogamos muita bola, tentei jogar melhor que eu. Então, eu escolhi os times que era o dono da bola. Mas daí a TT era de qualidade mesmo o serviço. Eu me beneficiava porque eu sempre tinha a regra. Tem que ter uma menina por time, pessoal. Não posso ficar de próximo. Todo time tem que ter uma menina. Então, eu jogo mais essa também, não tem problema. E a TT jogava bem, cara. A TT jogava bem. E o Gui também jogava muito bem. E aí, nessa minha caminhada, já vou emendando os assuntos, a gente faz parte do grupo de oração da Renovação Carismática Católica. Mas como esse grupo de oração era numa paróquia salesiana, a gente mal sabia que a gente era diferente. Sim. Porque era numa paróquia salesiana. Porque muitos grupos de oração ficavam só na questão do grupo. O nosso grupo era diferente. A gente trabalhava em ministérios dentro da igreja. Então, a gente trabalhava com liturgia da missa, catequista de crisma. A gente trabalhava com pastorais bonitas, que é Pastoral dos Pequeninos, foi onde a gente começou, eu e a TT. Depois que a gente foi para a criançada mesmo, a gente começou com os pequeninos meninos de rua. Né? Um dos meus encontros com Deus na vida de jovem, que é uma das histórias que eu vou contar mais para frente, a TT estava junto, debaixo de uma ponte. Foi muito legal. Né? Era para dizer, Deus queria alguma coisa de mim da TT, porque eu lembro que a gente... católico é forgado, e a gente também é. A gente ia confessar, e a gente não queria confessar com o padre Antônio. Né? Aí, vamos mudar de paróquia? Vamos. Eu tinha tirado o cartão, a gente foi lá na PTP, na Vila Industrial, se não me engano. Parque Industrial, Nossa Senhora de Lourdes, a paróquia. Isso, vamos lá confessar, porque daí o padre conhece nós, vamos lá. A Carol estava junto também, estava? Era a Pio. Fomos confessar lá. Confessamos, ou seja, estamos limpinhos. Aí, eu entrei na contramão. Era uma... Numa grande avenida de muitas pistas. 5 pistas. Aí eu saí daqui da pista e vim parar nessa daqui. Era para ser nessa e vim nessa aqui. Nessa eu bati de frente com um carro.
aí bateu e tal. A gente não morreu. Eu falei assim, cara, Deus poderia ter matado a gente agora, né? Eu fiquei triste na hora de eu ter morrido. Por incrível que Eu pareça, fiquei feliz, viu, Rafa? Eu fiquei feliz. eu não, porque já tinha garantido o céu, não tinha nenhum pecado, acho que, né? Que até lá não deu tempo. E Deus foi Cara, eu tão fui pro bom que nem o céu. carro estragou, ninguém se machucou, né? Deus não É, queria nos levar naquele momento de Deus não modo queria. algum. Sabe? Não queria. E naquele dia eu ia fazer a palestra do grupo de oração. Então, naquele dia eu falei muito que Deus tinha alguma coisa para nós, porque Ele poderia ter levado a gente e a gente estaria salvo, né? Sim. Só que não levou. Então, eu lembro que nessa época de oração, de pastores pequeninos e tal, tava uma modinha no grupo de cada um ter um santo de devoção, né? E eu não tinha santo de devoção, né? Imagina, eu rezava para Nossa Senhora Aparecida, porque era Vale Paraibano, estamos ali. E aí me apresentaram um livro de Santa Teresinha do Menino Jesus. Hoje sou devoto dela. Naquela época não tinha nada a ver comigo, mas me deram lá o livro dela. E eu fui ler, ela é muito santa, diferente do que eu entendo por santidade, que tem a ver com a minha vida. Sim. Ela confessava quando ela viu um papel no chão, não pegava, porque ela foi orgulhosa e não pegou o papel. Eu pensava na época, pô, eu jogo o papel no chão. Imagina, ela não tem nada a ver comigo. E ela vinha com uma linguagem muito melosa, bonita, hoje. Entendo a espiritualidade dela, mas naquela época nada. Ah, isso é meu amado, meu querido, meu tchutchuco. E aí eu falei assim, não vai, né? Aí eu falei, Tete, eu tô sem santo de devoção. A Tete falou assim pra mim, por que você não reza para Dom Bosco? E aí eu falei, Tcharam. o meu daqui também é o bonitinho, ó. Você não reza para Dom Bosco, né? Aí eu falei, Tete, Dom Bosco é santo, por acaso? Que é Dom Bosco, né? É São João Bosco. E ela falou assim para mim, ele é o santo dos jovens e da alegria. Eu nunca vou esquecer. Então, eu falei assim, cara, é Pronto. o meu santo. Eu Precisava vou de mais o fazer. quê, né, Rafa? O Ah, cara é pra quê? santo, jovem e alegria? Puxa Eu falei assim, vida. pra que eu vou ler livro, né? Eu vou ficar com esse cara, né? Depois, na Canção Nova, eu tentei, fomos comprar um livro de Dom Bosco. Nós compramos um Terésio Bosco Brancão, que tinha muita Isso. foto, né? Eu lembro até hoje. Uma biografia nova, né? Aquele É, maiorzão. e eu comprei aquele livro, assim, não, vamos ler esse livro aqui. E aí começou a minha devoção a São João Bosco, mas mal sabia eu que eu ia me apaixonar, que ia entrar nas minhas entranhas, né? Que ia ser pior que coronavírus. Não tem vacina para Dom Bosco, não tem vacina. E nem passa depois de 14 dias, né? O Não, perigo ou não. TT, se brincando ou não, esse ano eu completei 13 anos de consagrado. Uau. 3 anos, eu já tenho 13 anos de consagrado e 6 de padre. É muita Então, coisa. é muita coisa, muita coisa. E aí eu falo para vocês, então, comecei nessa pegada, santo dos jovens e da alegria. Alegria. E aí eu falei assim, não, esse é o meu santo. Então todo mundo, santo, sei lá o quê, santo, sei lá o quê, e eu, Dom Bosco. E eu acho que tirar o são da frente faz toda a diferença na minha vida, né? Porque eu esqueço que eu tenho P. Rafael na minha vida também, né? Eu sou salesiano padre, então a TT me chama de Rafa, é assim que tem que chamar mesmo, porque eu sou Rafa, né? Que também é padre. Sim. E aí eu falo para Deus, né? Então, o meu pai é assim, né? O meu pai não quis ser bispo, né? Eu chamo de meu pai porque, além do tio Paulinho, que é meu pai, biológico, maravilhoso, que muito tenho dele, de amor e voletza, né? Muito, muito, né? Muito de amor ao pátio, de ser próximos alunos, De né? alegria, não De é? tudo isso, né? Devoção a Maria, que a minha mãe tem, auxiliadora, que ela aprendeu das irmãs e da Eucaristia também, bebeu de Dom Bosco. E é só que mais eu chamo Dom Bosco de pai porque assim que às vezes eu não Sim. eu rezo menos para Dom Bosco. Eu devia rezar mais para Dom Bosco, né? Rezar mesmo, ó, Dom Bosco, me ajuda. Porque mais do que santo de rezar, Dom Bosco é meu pai de me inspirar, né? Eu olho para ele e eu quero ser como ele, eu quero copiar ele, eu quero atualizar ele. Então foi muito louco poder encontrar esse santo na minha vida, porque fez toda a diferença. Rafa, você falou aí do começo, né? Não tinha um santo de devoção, passando, né? Que nem num bacião, assim, um santo, será que tem um santo para ser devoto? Calhou do bom Deus providenciar que eu te respondesse Dom Bosco. Se fossem outras pessoas perto de você, eu responder outros santos naquela hora, né? Deus providenciou de ser a TT ali, já apaixonada por Dom Bosco,
E eu só poderia ter dito isso. Mas como é que você foi percebendo essa sua caminhada de não só de eu tenho um santo para dizer que eu tenho um santo, que eu sou devoto, mas de tipo, ele me chama para eu viver a vida dele hoje. Como é que foi isso assim para você fazer dar esse passo, essa virada de chave? Eu comecei sendo step do cantinho, né? Então, depois de tudo que eu tinha feito no GOSD, eu ajudei na coordenação, que é o Grupo de Oração São Dimas. Eu trabalhei muito também na paróquia como representante da juventude no CPP e tudo mais. Então, quando eu já estava já meio rodadinho, no bom sentido, na paróquia, a TT com a minha irmã e outra galera estava no cantinho das crianças, cantinho dos anjos, para nós, cantinho das crianças lá para Canção Nova. E o Cantinho dos Anjos, de vez em quando, eles tinham uns teatros para fazer. E eu fui chamado para ser Dom Bosco no teatro, lá na Festa das Colinas. Não sei se você lembra disso. Tive que usar a tarde da Desenterrou máquina a Festa preta. das Colinas, né? Eu Que é a fui usar festa da nossa diocese. para arrumar dinheiro para o seminário. E a gente Isso. ficou com a barraca das crianças e eu fui ser Dom Bosco, né? E depois eu virei um outro personagem que era o Pedrinho, né? Que também era que e aí eu comecei a perceber que para falar com a criançada tinha uma linguagem muito própria. Só que o meu personagem começou a destoar um pouquinho do cantinho, porque a minha linguagem atingia mais adolescentes, os adultos, que as crianças, né? Eu lembro Todo que mundo, quando a gente ia se apresentar, né, ou fazer as homilias da missa, quando o Pedrinho entrava, os pais das crianças, né, não eram só as crianças, toda a assembleia na missa já ficava, ha, 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 o Pedrinho é ótimo, nossa, que incrível. Não só as crianças, né, tipo, estavam assistindo. é legal que a missa das 5 da tarde, se não me engano, começou a encher por Sim, nossa causa. sim, E aí a gente começou, era muito louco, né? Eu brincava muito, tinha brincadeira que eu fazia que só os pais entendiam. Era bem engraçado as exatamente. minhas tiradas, né? E aí, e aí, então o teatro, a dança, a gente brincava com isso e outras coisas mais. Tudo isso foi me envolvendo e depois eu fui perceber que isso era de Dom Bosco. E quando eu estava no GOSD, pregando, né? Pregando é uma expressão carismática que é falando de Deus, né? Aí outro dia, depois eu conto a piadinha assim, já. Aí eu nas pregações, nas coisas, eu nunca era chamado para fazer pregação do top of mind, no sentido de amor de Deus, efusão do Espírito. Sempre para mim ficava comunidade. Sempre para mim ficava comunidade. Ou, se não, depois sim, amor de Deus e tal. E eu fui entender um pouquinho, né? Quando eu fui coordenador do GOSD, junto com o seu irmão, e era um Sim. retiro de carnaval, e era um saco os retiros nossos, porque era só palestra. E Palestra, eu, oração, oração, palestra. Intervalo nossa de café, senhora, eu falei café, assim, oração, palestra. galera, a gente não se conhece. Mal sabia isso que era salesiano. A gente não se conhece, a gente não faz nada junto, a gente senta a bunda aqui, escuta e vai embora para casa. E aí nós proporcionamos, né? Eu proporcionei, dei a ideia, e aí eu estava lá e falei, vamos jogar bola à tarde? Então a gente começou a jogar bola na lama, vôlei. E à noite, em vez de fazer palestra, era coisas. Então, teve uma noite que a gente fez era um baile de carnaval e todo mundo tinha que fazer a fantasia Uhum. bíblica em 15 minutos. Eu Sim. lembro que eu fui o burrinho que levou Jesus no Iosana. Eu botei os dois negócios, sentei assim, andando de quatro assim. E cada um foi fazendo. E a gente fez um negócio com uma festa mesmo. E sadiamente, né? Não foi nada. Muito. Então foi muito louco. E aí eu percebi, e a TT foi me ajudando nisso, né? A perceber, cara, isso é muito de Dom Bosco, né? Isso é muito de Dom Bosco. Então, eu fui escutando isso é muito de Dom Bosco. Então, quando eu quis ser de Deus, quando eu quis dar minha vida para Deus, eu nunca quis ser padre. Eu queria ser de Deus. Então, eu não entrei com essa pegada de ser padre. Ai, quero ser padre. Sonho com um presbitério, levando Jesus na Eucaristia. É, não é daqueles que nascem em sacristia, coroinha, né, Rafa? Nossa, Nunca é isso que brinquei eu de quero. padre, nunca brinquei de padre. Aliás, eu só conversava na missa, né? Eu nisso que eu diga. Então, e aí eu fui percebendo que o que mais me atraía na igreja não eram as missas em si, no sentido porque a fonte de vida era muito louca, a missa das 7 da Sagrada Família, mas era o movimento antes e depois da missa. O Era pátio, né? ir na Beca, comer
né? Que era uma lanchonete da nossa época lá em São José. Sim. E aí, nisso aí, eu falei para a Tetê uma vez, nossa, quem fica não é quem reza, é quem trabalha, né? É quem está se Uhum. envolvendo. Então, o Cantinho dos Anjos era uma mini comunidade dentro do grupo. Então, a gente curtia fazer ensaio, a gente curtia trabalhar. O A Barnabé, gente que era o meu passava, carro, né, o final de semana inteiro junto, né, Rafa? Saía sábado de manhã, à tarde junto, domingo de tarde, tava sempre fazendo as coisas. não, o Barnabé era o meu carro, era um Corsinha. Sim. E eu lembro quando a gente ia fazer teatro infantil para as paróquias, ia 11 dentro do Barnabé. Né? Esse lei de trânsito não pode de jeito nenhum, mas iam 11. E eu lembro que a gente botava a música do Eugênio Jorge no CD Mensagem 2000 ainda, como o vento a espalhar sementes, eu quero espalhar Jesus. Eu botava aquilo alto no carro, a gente ia feliz. A gente ia lá para Canção Nova, para ver o Padre Léo, que eu sou fã do Padre Léo, muito fã do Padre Léo, tenho muito dele, me inspiro nele também. E aí a TT e eu e mais uma galerinha fizemos um retiro que mudou minha vida em 2000, que foi um retiro em Lavrinhas, Então, vamos Carnaval. só. Eu comecei falando, né? A gente tem mais de 25 anos de amizade, você manda uma dessa. Um retiro que mudou a minha vida em 2000. Caramba, acabou de virar para 2021, Rafa. Caramba, 13 anos de consagrado é pouco. Olha essa história nossa aí. Não, não foi 2000, foi 2000, não foi? Acho que foi sim. Pior que eu acho que foi. Não, eu lembro que assim, ia ser um retiro fechado, Canção Nova, Padre Jonas, tal, Sabe, tal, tal. sabe, eu tava lembrando disso hoje. Eu acho que a gente ficou sabendo desse retiro no dia da ordenação sacerdotal do Sabino. Porque Ah, tava 99. no almoço, foi 99? Foi. Fez 20 anos de padre já ele? Que eu lembro que eu tava no almoço da festa da ordenação, o Dalcides veio contar, olha, vai ter um carnaval diferente em Lavrinhas, que é a Canção Nova que vai conduzir. Eu chamo o seu pessoal para ir, que vai ser só para 100 pessoas e tal, vamos estar junto. É Eu muito falei, louco. ninguém acreditava que ia ter. Falei, mentira sua, é nada. Falei, vamos. Então, 2000, você lembrou o ano, que coisa. E aí lá, Padre Jonas, tal, 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 Silvio, o Dalcides pelos salesianos. E aí eu fui perceber o que era salesiano, que era Dom Bosco. A gente tinha a camisa da M. Almas da Canção Nova, Uhum. né? E aí era Dom Bosco, né? Então, eu comecei a me apaixonar por esse cara de maneira que nunca vi como santo, né? Eu vi que era um cara diferente dentro da igreja. Hoje eu tentei chamamos o santo mais legal do céu, mas Exatamente. nada contra os outros santos. Uma vez eu falei, o pessoal me crucificou. Ai, não. Para mim, Rafael, Dom Bosco é o santo mais legal do céu e ponto. O que os outros É. acham, eu não tô nem aí. Se, ai, João Paulo II, Padre Pio, parabéns. Abraça eles. Quando chegar Não, no céu, eu quero conhecer Dom Bosco e eu tenho o Jardim Salesiano esperando. eu já arrumei um rolo numa pregação, coisa mais absurda. Depois que caiu minha ficha do papelão, né? Eu falei de Dom Bosco desse jeito, que é o santo mais legal do céu, então não sei o quê. No final do grupo, o coordenador, sei lá, foi dar avisos, eu já estava no fundo do salão, e um menino virou e falou assim: Dom Bosco nem é o mais legal do céu, nada, é São Felipe Neri. Eu, do fundo do salão, falei assim: o que você está falando? E fui voltando no meio do salão. E a molecada começou, nossa, isso aí sobe, né, o sangue. Eu falei, agora eu vou até o fim. O que você tá falando? Deu menino, o Felipe Neri é muito mais legal. Eu falei, você tá falando que ele é mais legal que Dom Bosco? Ele falou, tô. Eu falei assim, então me diz uma coisa, o que que você sabe de Dom Bosco? Ele falou, não, não sei muito. Eu falei, então você não pode comparar que você não sabe. Eu conheço os dois, eu tô te dizendo, é o mais legal do céu, sim. Então a molecada, batendo nas mesas, Dom Bosco, não sei o quê. Depois fui pedir desculpa pro menino, né? Essas coisas que o sangue sobe, a gente faz e se arrepende. Mas foi bacana que depois, no final do dia, ele me mandou mensagem por internet, falando: Pô, eu queria saber mais sobre Dom Bosco, eu estava com muita inquietude vocacional, e que interessante isso dos salesianos e tudo. Eu encaminhei para os padres poderem conversar com ele e tudo. Então, até no papelão, Dom Bosco serviu para despertar o coração de um jovem, né? Mas é o mais legal, né, Rafa? Quem discorda é porque não conhece. Não. É E isso. legal que Dom Bosco, o meu grande ano de paixão por Dom Bosco, não foi nem no meu noviciado, que era para ter sido esse ano Sim. apaixonante por Dom Bosco, né? Uhum. Meu ano que encontrei com ele para sempre, que foi sem volta, foi 2009. Eu estava em São Carlos, já era tirocinante, me preparando para teologia, e aí vinha a urna de Dom Bosco para a cidade de São Carlos. Hum. E aí eu lembro que eu falei mais de 17 grupos de jovens diferentes da cidade de São Carlos sobre Dom Bosco. Então eu tinha que falar Dom Bosco lá. E quando a urna chegou, cara, foi muito louco.
Eu lembro que ela chegou na Washington Luiz, ela veio no caminhão, e a gente tinha, eu acho que uns 10 ônibus com crianças da obra, com o vidro aberto. Nossa, para mim ele estava chegando, né? Porque eu preparei tanto para ele chegar lá naquela cidade, falei tanto dele, fiz tanta vigília de Dom Bosco, e quando ele chegou, porque ali era ele mesmo, a mão dele chegando, né? Eu Sim. nunca me impactei tanto por ele como aquele dia. Aquele dia, quando ele chegou e quando ele foi embora, porque ele ia para Itaquera, Aham. nossa, eu dei tchau, né, para ele, ele chorava assim na urna, né? E dormia abraçado na urna. E aquilo, eu falei tanto dele, quando ele chegou, chegou, né? Então foi o ano foi o ano que eu falei que não tem mais volta, né? Eu não consigo mais olhar para mim sem olhar para Dom Bosco, né? Foi Foi o Dom Bosco, seu ano do eu fico com Dom Bosco. foi. Padre ou não padre, eu fico com Dom Bosco. Eu Onde eu fico. for, onde eu for. Sim. Tanto é que ali foi. E Dom Bosco me ensinou a poder ver Jesus no Bom Pastor. Então o pessoal fala muito assim, salesiano fala mais Dom Bosco de Jesus. O pessoal fala assim. Só quem sabe, quem é Dom Bosco, sabe que Dom Bosco é a encarnação de Cristo para os jovens, né? Sim. Ele é a sua maneira encarnada. Então, Dom Bosco ensinou a gente a olhar para Jesus como bom pastor, Cristo ressuscitado. E eu nunca mais vou esquecer isso, que é um Deus que não julga, é um Deus que carrega no ombro, é um Deus que cuida, que sabe pelo nome, é um Deus da proximidade. Cara, é muito louco, porque aqui em casa tem um bom pastor pintado na minha capela e tem 3 ovelhas lá, né? Uma no ombro, outra comendo, olhando para baixo, outra olhando para cima, assim. E cada dia eu tento me situar em qual situação de ovelha que eu tô, É isso que né? eu ia perguntar. E qual das ovelhas você é? Tem hora que eu estou precisando ficar no ombro, tem hora que eu estou precisando, que eu estou trabalhando, olhando para baixo, fazendo meu trabalho, tem hora que eu estou assim, olhando para ele, tipo, você está aqui, né? Então, é legal que ele me ensinou a viver isso. Então, o grande legado ao Bosco para mim foi amar um Cristo bom pastor. Então, ninguém pode dizer assim, Dom Bosco não... Tanto é que a minha cruz de salesiano é o Cristo bom pastor que está aqui, né? Sim. E aí e não tem como dissociar. Então não dá para falar de Dom Bosco sem falar de Jesus Cristo. Então é muito ignorante no sentido de não saber, Sim. mas também pode pegar outro tipo de entendimento, que quem fala, que a gente fala de Dom Bosco não fala de Jesus, né? Então, Sim. para mim, se fica com Dom Bosco, foi em 2009, foi uma paixão que começou ali com foram 17 anos, né? Que eu tinha na época, né? 17 mais ou menos. Por aí. E aí depois não teve mais jeito, né? Sim. E só completando isso que você falou de Dom Bosco com relação a Jesus, porque se a gente pegar o que foi a vida dele, nos exemplos do que ele viveu, se a gente pegar os escritos que ele deixou, os livros, os opúsculos, as cartas, se a gente pegar o que foi registrado pelos primeiros salesianos como proposta de Dom Bosco, só tem uma vida de santidade, que é para Cristo. Devoção eucarística, devoção mariana, amor ao Papa. Não tem uma boscolatria, né? Dom Bosco não falou, gente, olha para mim, olha aqui, me obedeçam, me sigam. Ele, pelo contrário, ele se mortificava sempre mais para que os outros descobrissem o seu lugar de santidade e servissem à igreja. Então, realmente são ignorantes, desconhecem a vida e a obra, o legado de Dom Bosco, quem coloca em xeque esse tipo de coisa. E esses dias meus pais aqui a gente estava conversando, né, eles falaram: não existe ação, outra família religiosa que tenha membros tão apaixonados pelo fundador. Porque realmente é um Não tem. negócio absurdo, né? E eu concordei, Eu, porque é isso mesmo. Estamos aqui para testemunhar, é isso mesmo. O fundador não é o fundador, é meu pai, meu mestre, meu amigo, minha inspiração e tudo. E uma coisa que eu acho que talvez seja um dos motivos é que Dom Bosco não pegou gente grande, né, para trabalhar com ele e só deu uma vaga de trabalho. Dom Bosco pegou meninos que não tinham pai e ele foi esse pai que formou, que cuidou, que ensinou, que teve junto, que tirou do buraco, que cuidou quando estava doente, que deu educação, deu carinho, deu a fé. E quando ninguém acreditava neles, ele estava lá. Como é que esses meninos não iam ser apaixonados por um pai desse? Então a gente isso vai recebendo essa herança de amor apaixonado pelo pai, né? E a gente é assim. é legal que, por exemplo, tô aqui, tô do lado da Cracolândia, tá escutando os tiros? Sim. Então, a galera tá ali e tá vindo um seminarista agora,
vendo a pé lá de Itaquera. Aí já Corajoso, corajoso. Aí já escutando tiro aqui, já fica preocupado, tô mandando o nome do porteiro da noite para abrir a porta para ele, que deve chegar daqui a pouco. Então, mais ou menos, isso é de Dom Bosco. Cuidar. Né? Sim. Um dos verbos que ele mais conjugou foi cuidar. E quando a TT fala que a gente tem esse amor, não tem como. Eu tô, entre nós, né? Fui para Disney em 2008. Aí, eu já era salesiano e tal, né? E tem muita gente que foi contra, tal, fui. Whatever, fui. E no dia do Magic Kingdom, que é aquele parque do Mickey, que tem a castelo, eu fui com a minha camisa de Dom Bosco, porque eu queria tirar foto do lado do Mickey com o Dom Bosco. E eu tô andando no parque, mano, você não tem noção, eu tô andando no parque da Disney, a galera, Dom Bosco! Então, eu fui abordado por 4 pessoas de vários países, ex-alunos, que viram Dom Bosco na Disney e pararam para conversar. Ninguém faz isso com outro santo que vê a camisa e fala, né? Imagina, uau, um Padre Pio na Disney, que legal! Nada, assim, Dom Bosco, eles falavam apaixonado, nossa. E aí eu tava na JMJ, nas várias JMJs, essa última não prestou porque um dos ícones era Dom Bosco, né? E no Sim. Panamá, Nossa Senhora Aparecida do Brasil, Dom Bosco no Panamá. Sim. A devoção popular é para Dom Bosco. E aí eu tô lá na Cracóvia, e aí você vê jovens levantando a bandeira do seu país. USA, aí, né, México. Então, cada um fala no seu país. A única galera tosca, diferente, que levanta a bandeira de santo e grita Dom Bosco é nós. Então, toda vez que vê um grupo de salesiano vê Dom Bosco do outro, grita Dom Bosco. É muito louco que nós temos o dia salesiano no meio da jornada, né? A gente reúne todos os jovens salesianos num lugar para fazer uma jornada nossa. Festa Então, de família, assim, né? Eu nunca vi ninguém falando assim. O nome de outro santo. Santa Terezinha, Santa São Francisco, Terezinha. nada. Tipo, os franciscanos não falam juventude. Não, eu fiquei olhando para observar, para dizer, não, é para sardinha para mim, para o meu prato. Nada. Chegou, vê Dom Bosco, todo mundo se manifesta, porque sabe que se ama Dom Bosco tem uma coisa diferente, né? Então, Sim. a gente sabe que se o cara conhece, ele não conhece de maneira superficial. Ele ama esse cara porque fez uma experiência de Deus por ele. Então, viu Dom Bosco em qualquer lugar, entra numa paróquia, vê Dom Bosco, cara, que Dom Bosco, né? Então, não tem como. Eu tava perdida em Barcelona, andando sozinha, com insolação, carregando mochila, horas antes de eu ter que ir pro aeroporto, cheio de gente esquisita me encarando na rua, né? Aquela coisa toda, já não aguentando mais andar. Falei, achei uma igreja, falei, vou entrar aqui para eu poder consultar o mapa, né, no celular, tranquila, descansar um pouco as costas para eu continuar a minha caminhada, mas me sentindo a pessoa mais abandonada do mundo, né? Num país distante, sozinha, cansada, com insolação, passando mal. Daí na hora que eu entrei, foi, graças a Deus, uma igreja. Deu olhei de uma placa. Aqui São João Bosco esteve, em 1870 e pouco, celebrando a missa. Eu falei, tô de boa pra caramba, tô em casa. Ele foi me encontrar perdido em Barcelona para me dar esse carinho de pai, tipo, fica tranquila, olha seu mapa, descansa suas costas e daqui a pouco a gente continua andando. E dali fui para onde eu devia, já sem estar perdida e acima de tudo consolada, né? Então ele é esse pai que se faz presente, né? Nas diversas situações e sempre vai ter ele. Então, assim, pensar em Dom Bosco é isso, é pensar um santo que cuida da gente. Né? Então, tudo cuida. Rafa, e dessas suas experiências todas, conta alguma com o Dom Bosco que você falou, agora eu sou chamado a ser como ele, não de modo genérico, ou que você percebeu e falou, minha vida é para isso, não dá mais para voltar, sabe alguma coisa assim de que agora é isso que eu quero? Não só de, via urna, já estou sendo salesiano, mas desse seu processo, conhecer Dom Bosco, porque eu digo que tem a gente que conhece Dom Bosco, mas muitos que ainda não experimentaram o coração de Dom Bosco, não só a pessoa de Dom Bosco. A gente não quer chamar espírito, né? Dom Bosco aparece, fala com a gente, né? Esse tipo de coisa. Mas é fazer essa experiência como ele fez uma experiência de Deus. Mas a forma que a gente faz essa experiência é a forma de Dom Bosco, é o jeito dele, né? A gente busca ser mais de Jesus como Dom Bosco. Então, conta um pouco para nós disso aí. Duas coisas, né? Então, uma é pro Rafael e outra do Rafael.
né? Pro Rafael foi que lá para frente que eu fui entender, porque isso é muito de Dom Bosco, viver uma coisa e entender lá na frente, né? E Sonha com 9 anos, entende com 70 e poucos, né? 70, eu acho, quase. Ele morreu com 72, né? Aí era um pouquinho antes de É, morrer. 71 e tal. É, eu lembro que quando com a TT, a gente tinha pastores pequeninos, então a gente levava comida para mendigo. Café com leite e pão com manteiga. Então, todo dia aquele tiozinho, lembro do Robertinho lá do Praça de São Dimas. Ele, né, tinha tiozinho lá que tinha 2 dentes, um para doer, outro para pôr, para abrigar a ratinha. É aquela galera. E ali, uma vez, estava eu e esse ser aí do meu lado, TT, Melissa, a Isa, nós paramos debaixo de uma ponte, tinham 3 jovens. E aí, esse foi um dos meus momentos kairós, né, salesianos. Então, a menina conversou comigo, TT e a Melissa, um dos rapazes continuou dormindo e o outro, a Isabela, atendeu sozinha. Tinha um cachorro lá, para começar cachorro, tem tudo a ver também com o Dom Bosco e tal. Aí nós fizemos uma Maria, o cachorro foi embora, não sei se você lembra disso. não lembro do cachorro. O cachorro apareceu rosnando para nós, a gente foi lá. Daí nós fomos conversar com a menina e tal. A minha irmã, concomitantemente, adora falar essa palavra, junto com a gente, entendendo o cara, só conta primeiro da Isa. Olha, eu queria assaltar vocês, viu? Uhum. Mas Eu como lembro, eu eu vi acho que ele tinha saído recentemente da cadeia, era uma coisa assim, não isso, era? Ele falou, caramba, ele o que falou eles assim, estão fazendo embaixo de uma ponte com um fugitivo da cadeia? Eu falei, e ele falou para a Isabela caramba, sozinho, a Deus. Isabela tinha 15 anos, 16 anos. Falou assim, olha, eu queria assaltar vocês, mas vocês têm uma vibe diferente, não vou fazer isso, né? E enquanto isso, Ufa! eu tentei, e a Melissa falava com a menina lá, tal, tal, tal. Ela era de Cruzeiro, então, quem conhece São José dos Campos, Cruzeiro fica mais ou menos aí 200 quilômetros, né, TT? Mais Acho ou que menos. sim. Umas 2 horas de carro, né? Pela É, Dutra. ela foi Então, vindo de Cruzeiro até São José, gastando dinheiro com droga, junta dinheiro, droga, junta dinheiro, droga. E aí ela estava lá em São José, e eu lembro que me baixou o espírito em mim, aquela coisa toda. Falei, o que você quer pedir para Deus hoje? Aquelas coisas que acontecem de vez em quando a gente é louco, né? E aí eu fui audaz, ainda assim, o que você pedir para Deus hoje, ele vai te dar. homem de fé. Cara, assim, debaixo da ponte. Amém? Amém. Então, o que você quer Amém. pedir? Ela falou assim, eu quero pedir o sorriso que a droga tirou da minha vida. Eu lembro que eu, Tete e Melissa, cantamos mal, né? Esse dom Deus não nos concedeu, né? Principalmente para mim. Eu falo que se eu fosse um bom cantor, ia ser um nojo. Então, Deus foi muito sábio. Falou, não, não é para você esse dom. E aí, de cantor, eu sou o que sou. Sou o Deus de amor, vim aqui para te curar, vem a mim. Dá-me as tuas tristezas, tuas dores e o teu coração. Te amo, és precioso, teu nome gravado está em minhas mãos. E aí, quando ela levantou o rosto, eu não lembro do rosto dela. Eu só lembro do sorriso dela, ela era negra, e estava amanhecendo, bateu um solão, e eu vi aquele sorriso estalado, aquela lágrima com sal descendo do rosto dela, marcando o rosto, e ela sorrindo. E aquele dia foi a primeira vez que eu vi Deus na juventude, né? Mal eu sabia que isso ia ser a minha vida. Então, uma das coisas que Dom Bosco Sim. me ensinou é que o jovem, para mim, hoje, por isso que não dá para dissociar, jovem é um lugar teológico. Ao servir o jovem, eu encontro com Deus. Isso não é papinho de salesiano. Então, de maneira sacerdotal, falando agora, quantos jovens, por eu ser tonto desse jeito, desse meu jeito de ser, ao longo dessa minha caminhada, confessaram ter recebido abuso. Então, eu lembro até hoje um jovem que foi na miséria dele, e todo abusado, quando fala do abuso, ele sente a mesma dor que no dia do abuso, sem ser física, mas de alma. Ele chorava, e vários jovens choraram de molhar a minha camisa. E aquele dia eu entendi, falei assim, olha, por tudo que eu sofri para estar aqui hoje, valeu a pena. Então, quando o Dom Bosco diz que a gente tem que salvar o jovem, eu acho que é um pouquinho nessa vibe, né? Então, a primeira coisa, daquela jovem encontrei Deus. Então, eu vi a face de Deus naquele rosto, né? Foi a minha sarça ardente, né? E desde então, eu aprendi que a vida do jovem é um lugar santo. Então, Sim. sempre o frufru, que quem me conhece sabe que eu não sou disso, né? Eu nunca invado a vida de um jovem porque ele tem que chamar para conversar ou para fazer parte da vida dele. E quantos jovens pedem para mim, né? Por mim. Então, eu entendi isso muito do Dom Bosco. Dom Bosco trazia para ele e ele levava para Deus. Então, é muito Exatamente. disso. Vai na missa do Padre Rafa,
indo na missa do Padre Rafa, porque é legal, depois ele continuava a Deus. Então, não estou louco isso. Segundo ponto que eu lembrei, que foi uma salvação literal, né? Eu estava no 2007, 2008, subi no Pico dos Marins com alunos do São Joaquim, e aí Deus me deu de subir montanhas. Eu sei que uma aluna... Quase um Pierre George Frassetti. Né? E aí uma aluna ia cair ribanceira abaixo e ia morrer. Eu peguei o braço dela assim. Nunca vou esquecer. E levantei e a salvei literalmente. Então, se eu não tivesse olhado para trás e pego, não teria salvo. E aí eu aprendi com a minha vida. Não salva-se ninguém que está longe. Presença não se delega. Então, eu aprendi com Dom Bosco, né? Eu aprendi com Dom Bosco que Eu tô aí. Ah, então sabe, o meu parou aqui. E aí eu nunca parei. Não, o meu deu de parar também, Rafa, foi muito forte. A internet não suportou. Salva quem está perto e presença não se delega. Foi isso mesmo? Foi. Eu aprendi isso, Dom Bosco. Você só vai salvar o jovem se estiver do lado dele. Se você estiver longe, e aí eu falo esse longe não de maneira só física, mas longe de maneira de proximidade, de vínculo. Então tá perto, tá no mundo deles, né? E eu tô muito forte estar no mundo do jovem. Então eu nunca vou esquecer esse dia da minha vida. Então eu salvei porque eu estava do lado. Se eu tivesse longe, eu não teria salvo. Exatamente. Não teria chegado. Ia se perder, né? Não. Então, então, eu achei engraçado o irmão Rafael entrou aí, ele tava querendo. O Rafa, irmão Rafa, fica tranquilo, tô no 3G agora, viu, Rafa? Não tá atrapalhando a internet. E Rafa, eu coloquei também e assim, se você tem que falar para as pessoas, por que você acha que hoje Dom Bosco pode ser um canal de Deus na vida delas? Por que não Santa Terezinha? Por que não Padre Pio? Por que não São Francisco? Ou, sem querer rivalizar os santos, né? Eu sou devota de tantos. Por que a salesianidade? Por que a vida espiritual nesse caminho? Por que esse santo? O que ele tem para os jovens? O que ele tem para os adultos também de hoje, né? Diga Mal aí. Sabia eu que na encíclica agora Cristo Vivit, né? O texto que iluminou foi Emaús, que é o meu lema de vida. Exato. E para mim, Emaús ordenação sacerdotal, né? Fica conosco o Senhor. E para mim, Emaús é muito Dom Bosco. Porque Dom Bosco tem uma pedagogia. Pedagogia é ajudar a caminhar. Então, eu não acredito em conversões instantâneas, show. Porque a vida não é assim. A gente foi feito em 9 meses. Então, até Paulo, para cair no cavalo, tem uma caminhada para chegar até lá. Se não tivesse visto Estevão ser edificado, Gamaliel falando com ele. Então, o cavalo foi um momento forte, mas foi um processo. E a juventude, o adolescente, a própria palavra adolescente quer dizer adolescere, doente. Né? Então, o adolescente, ele necessita de alguém do lado. Ele vai tomar as decisões dele, mas ele necessita de baliza. Ele precisa. E por que Salesiano, para mim, é o canal? Porque o jovem acha que vai dar conta sozinho, não dá. E por isso, se ele tem um amigo, ele confia no amigo e escuta. Muitas vezes é a época de romper com os pais, porque para poder assumir quem se é, rompe-se com a criança que ficava com o pai. Então, por isso que a gente é o mal necessário. Não posso falar isso, mas assim, o jovem precisa de alguém para guiar. Só que hoje em dia, ninguém escuta a autoridade. Então, não é porque o cara tem um P ponto na frente, um DR de doutor, um professor que o jovem escuta. Ele só escuta quem tocou no coração dele.
só escuta quem tem a ver com ele. Então, se ele gosta, ele confia, ele escuta e faz. Se não... E aí Dom Bosco ensinou pra gente que educação é obra do coração. E fazer tudo para eles se sentirem amados, né? E aí gostar do que eles gostam. É muita coisa que Dom Bosco fala. Eu posso dar um curso da legendade aqui. Mas daí muitos elementos Seria que são, ótimo. né, são muitos elementos eficazes de atuação pastoral. Então, pastoral, mais do que outra coisa, é pastorear, é estar do lado. Eu tive um momento, né? Eu estava lá no Cole Dom Bosco, eu tenho essa foto até Onde Dom hoje. Bosco nasceu. Eu vou te mandar essa foto Posta aí depois. a foto depois, então. Cara, tem Posta aí essa pro foto. pessoal poder ver. E eu vi um pastor com ovelhas no Cole Dom Bosco. Eu tirei a foto com a igreja de Dom Bosco de Futra, né? E aí, porque não é nosso do Brasil ver pastorear ovelha, né? É mais da Europa. E lá eu Sim. vi sendo pastoreadas as ovelhas. Então, o sino é para poder alertar onde elas estão. O tom de voz, então assim, é aquela coisa, né? É a empatia primeiro. Então, fica conosco, Senhor. Para quem que Emaús falou isso? Os dois discípulos. Foi para um tiozinho estranho, não foi para Jesus. Eles só viram que era Jesus depois. Então, fica conosco, Senhor. Foi para um cara estranho que chegou na vida deles e foi tão maravilhoso. Tocou no coração que ardia. Então, ele fez a experiência de estar junto. Vem, veja, de João. Estou muito parado hoje, né? E aí, aquela coisa toda. Então, Tá isso honrando é, o PE, ponto. né? Aí eu vejo assim, Dom Bosco foi isso, cara. Então, o moleque, então ele chamava, tem um momento forte meu, de agora eu sendo Dom Bosco, né? Daí eu falei que era um momento que eu vivi Dom Bosco no Sim. sentido de, mas uma vez eu estava andando no colégio e aí o moleque trombou, aí desculpa, eu sou capivara, você é tonto, meu irmão? Vem aqui, você vai dar um abraço, não? Escuta, você falta a semana inteira na aula. Agora passa por mim me dar um abraço, não dormir com você, você é louco. Aí ele olhou assim, me deu um abraço. Você não repita não, irmão. Pô, aí saí. Ele estava indo escrever a carta de suicídio dele. E na carta, ele estava começando a aula, escreveu assim, estou uma semana, não vi uma semana na escola e ninguém me notou. Eu não devo estar aqui nesse mundo mesmo. E foi a frase que eu usei para ele. Eu falei assim, você é louco? Você falta uma semana e não vai me dar um abraço? Sim. E aí ele falou para mim depois que não fez isso e foi muito louco porque Você estava presente, né? Sem de delegar, novo, né? Você não deixou para. Vai. Quantos por cento de falta ele teve? Vamos chamar no conselho. Ali na hora, presente, você já fez o que tinha que ser feito, né? Estendeu a mão e acolheu. nunca você ser. Eu falei, você é louco? Então é muito legal poder perceber o quanto na minha vida assim eu pude ser Dom Bosco nesse sentido, né? De acompanhar processo, de o aluno perder a mãe, de madrugada encontrar com os amigos e eles me ligam, os alunos de madrugada, assim, Rafa, vem que o cara falou que perdeu a mãe dele. E eu enterro em outra cidade, eu fui, e aí se não fosse ali, eu não teria falado e ter falado com eles. Então, foram muitos eventos, assim, de garoto brigar com a mãe dele, ser expulso de casa às 3 da manhã e eu ir lá. Né? O rapaz ser espancado pelo pai e eu 4 da manhã ir lá. Ele numa É praça presença, chorando né? comigo, sabe? E eles sempre falam assim, nossa. Então, quando morreu o pai de um aluno, nunca vou esquecer isso também, que aí eu vi a responsabilidade, fiquei com medo. Morreu de acidente, 6 da manhã ele me liga, Rafa, meu pai morreu. Você Que vai lá ver? jeito para Claro, você é louco. acordar, né? Que E jeito. claro que eu vou. Eu fui, eu cheguei umas 9 horas lá, lá é no Parque da Ressurreição, em Piracicaba, né? Eu lembro que eu cheguei com a Maritê, estava com a minha roupa de padre aqui, entrando, e só escutava, graças a Deus o padre Rafa chegou. Graças a Deus o padre Rafa chegou. Nossa, o padre Rafa chegou. Cara, o Rafa chegou. Eu só fui escutando isso. Só fui escutando isso. E meu coração ficando apertado, porque o que eu ia falar. Eu tinha falado uma semana antes com o pai, na igreja. Falei, mano, você mandou muito bem com seus filhos, viu? Olha que coisa mais linda vocês quatro aqui na missa. Na semana que vem ele morreu. Então eu só fui escutando. O padre Rafa chegou, o padre Rafa chegou.
Então, quando eu cheguei, ele atracou para abraçar e foi junto e rezamos, né? Um outro caso também, um jovem perdeu um tio que se suicidou. Ele estava fechado o velório inteiro. Ele só saiu para poder manifestar o que tinha, chorar. Quando eu cheguei, ele saiu correndo, me abraçou e chorou e ficou do meu lado. E eu aqui e fiz o velório acontecer. Então, eu percebia o quanto que a gente virou referência na vida deles, né? Como Dom Bosco era. Então, era muito gostoso poder viver isso. Então, Você tem essa graça carismática, né, Rafa? No sentido não só eu te conheço de muito antes de Dom Bosco e sei o tamanho do seu coração, a sua disposição de estar junto e tudo mais. Mas hoje, como você lembrou no começo, você é um consagrado há quase 15 anos no carisma de Dom Bosco. Então isso te dá uma eficácia muito maior em viver essas experiências. E eu conheço grande parte, ou vou dizer pequena parte, porque ele é muito maior, do fã-clube do Padre Rafa, né? Antes de você ir para Roma, né, que eu tive com você aí na sua casa, e daí você me mostrou as coisas que os alunos de Piracicaba fizeram, né, para você aquele caderno com mensagens enormes. Nossa, o Padre Rafa é tudo de bom, que se não fosse o Padre Rafa na minha vida e tudo e tal. Mas o que eu acho incrível de tudo isso é que o Padre Rafa é tudo isso porque ele é um galho de uma árvore. Ele tem uma raiz que jorra e que nos convida a jorrar isso enquanto família salesiana. Não é para você ser fora da curva fazendo isso. É para você estar vivendo a regra, vivendo isso, né? Porque o que nós aprendemos com o Dom Bosco não é diferente disso. Não dá para imaginar um Dom Bosco que um menino precisa de falar, ai, tenho reunião agora. Nossa, mas eu começo a atender às 8 da manhã. Depois das 5 eu não atendo mais ninguém. Não é assim, né? Porque a gente tem não sei se um espelho, mas a gente tem um quadro para a gente olhar e falar, é para lá que eu tenho que ir. Deixa eu ver se eu estou parecida, se eu não estou, preciso me ajeitar mais um pouco, preciso me configurar a esse coração, que é salesiano e de Dom Bosco, para que eu seja mais o que Deus me chama a ser, né? Assim, eu te conheço de antes de Dom Bosco, da sua salesianidade consagrada, e eu sei o quanto é a forma de Dom Bosco que te põe na linha, no sentido de te aproximar do céu. Se fossem as outras espiritualidades, os outros santos, você ia dar um jeitinho e passar para trás todos eles, né? Mas precisa ter um santo mais esperto, ter um santo mais alegre, ter um santo mais carismático, ter um santo que se doaria mais, para você falar, ah, esse eu posso seguir, que eu tenho que crescer para chegar lá. E não esses sem graças aí, esses de qualquer jeito e tudo mais. Então, que bênção que é para a gente ter esse santo gigante, né? Um colosso de santidade, de humanidade, de empreendedorismo, de ação social, de educação, que a gente pode olhar e falar, esse é o caminho para eu servir no mundo, para eu fazer a diferença na vida das pessoas, para eu revelar Deus aqui e para eu viver toda a eternidade na amizade com Deus. A gente pode olhar para trás e falar, eu dei a vida do jeito de Dom Bosco, e é isso, mereço estar no céu agora, porque vivi essa graça, né? Então, que bênção é para nós termos Dom Bosco como esse pai, como essa inspiração, como esse modelo. E, Rafa, eu queria pedir para você duas coisas. Primeiro, se as pessoas quiserem saber mais sobre Dom Bosco, porque em geral as pessoas ouvem um ou outro salesiano, né? Ai, é apaixonado por Dom Bosco. Mas daí as pessoas não sabem onde buscar saber mais sobre Dom Bosco. Então, que tipo de coisa a pessoa pode mais tarde ver a live e falar, ah, eu queria saber mais sobre esse santo aí. Onde que eu busco? É livro, é filme, é série, é vídeo no YouTube? É o quê? Onde que está esse santo aí para eu conhecer mais? taca Dom Bosco no Google, vai ter um monte de coisa, né? É legal que tem filme Dom Bosco, da RAI, você entra lá e acha, né? Tá lá no YouTube para poder assistir. A gente está preparando um site novo, salesianos.com.br, mas a gente vai criar uma plataforma de conteúdo também para poder acessar. Podcast Tá da dando TT. spoiler já, tá dando spoiler já, hein? O podcast da TT também é maravilhoso, vai ter bastante conteúdo lá também. Pode aceitar. E livros de Dom Bosco, você põe lá Dom Bosco, biografia de Dom Bosco, tem um monte. Para começar, Terésio Bosco, eu acho que é muito mais gostoso, porque ele vai contar de uma linguagem não tão difícil. Que É para mim gostoso de ler, né? A gente entra no livro. Eu não gostava de ler.
Esse foi o primeiro milagre de Dom Bosco na minha vida, sei lá, na minha adolescência. Porque eu peguei um livro gigante para ler, eu não gostava de ler, eu não consegui parar de ler. E quando eu parei de ler este livro gigante, eu fui na paróquia e peguei um outro, aquele Dom Bosco e os Salesianos, do Dom Virte, e li. Então eu li 900, eu li 1000 páginas num tapa, porque era sobre Dom Bosco, foi o primeiro milagre. Então esse E livro é bom Teresa mesmo. Bosco é bom, Memórias do Oratório, que é um livro que Dom Bosco escreveu. Eu acho que quem quer conhecer Dom Bosco tem esse livro que ele não queria escrever, mas ele escreveu para a gente, para os filhos dele. Ele disse, ó, tá bom, vai. Então, Terésio, né, o Dom Bosco, Memórias do Oratório, e depois a TT põe aí, né? Tem o Eu pessoal procurando posto. qual livro aqui, então a TT põe para a gente lá depois. Eu acho que Terésio Bosco, Memórias do Oratório, já tá de bom tamanho, né? Mata Para bem, né? A poder. curiosidade primeira. E aí tem dois filmes que Dom Bosco tem, mas né, tem um que é duas partes, tem no YouTube, Dom Bosco Filme, que ficou maravilhoso. Né? Foi tipo uma minissérie de 6 capítulos que a Globo da Itália fez, que é a RAI, que é a Bambambam deles, porque Dom Bosco é uma figura que vai além da igreja. Né? É muito Sim. legal isso, que Dom Bosco é uma E eu figura vou dizer histórica uma da Itália. curiosidade que no meu tempo de Roma eu aprendi. O dia que essa série de Dom Bosco estreou na Itália, né, TV aberta, normal, também era o dia 2004. do Big Brother começando. E Dom Bosco bateu o BBB, o BBI, né, o Big Brother Itália, naquele dia. De tão grande que é Dom Bosco. Ele, na estreia, acabou com o Big Brother Itália. Então, uma Dom curiosidade Bosco, sobre esse filme que é realmente maravilhoso. não, toda vez que Dom Bosco fala que a congregação foi aceita, eu choro. Toda vez. Ufa, tá garantido meu ganha-pão, né? Então, E, ô, Rafa, e você agora na inspetoria, né, de São Paulo está com o ofício, o trabalho, né, de trabalhar com as vocações e com as missões. Você quer falar algo a respeito disso? Vai ter gente que depois vai poder assistir essa live que vai ficar salvo. Então, vai que Dom Bosco enviará direct para alguns garotos, né? Como é que faz se o menino pensa assim, eu achei que eu não tinha jeito, mas eu ouvi o Padre Rafa falando, acho que Dom Bosco é o meu jeito. É nisso que eu quero dar a vida. Como é que faz para seguir essa caminhada? a primeira coisa eu falo para ela, não olha só para mim, porque é hora que eu espanto alguma gente. É legal que os salesianos é que nem time de futebol. A gente veste a mesma camisa, mas a gente não é uniforme no sentido de mesma forma. Então, do jeito que tem o goleiro, atacante, zagueiro, nos salesianos tem o salesiano do pátio, tem o salesiano da sala de aula, tem um salesiano que vai estar mais na obra social, outro mais no ensino universitário, mas todos precisamos ser apaixonados por Dom Bosco, que é esse que é vestir a camisa, né? Então, é legal que o salesiano tem... O pessoal olha para mim, eu sou elétrico. Hoje, acabou a missa aqui no santuário, a mulher falou assim, nossa, padre, o senhor é assim, né? Eu pensei que eu era elétrico. Eu disse, minha filha, eu tenho TDAH já melhor que tem. Então, eu falei isso para eles assim também. Então, meu trabalho é ajudar o jovem a olhar para a própria vida e eu dou elementos para conhecer a congregação para ver se dá match. O Tinder é assim, você passa lá, me explicaram. Aí você vai ver um negócio, você gostou, você põe pro ladinho, deu match, dá encontro. Eu sou esse cara que vou apresentar a família salesiana, o jeitão de ser, o carisma, vou ajudar o candidato a olhar para si mesmo, ver quem ele é, os seus dons, e aí para ver se tem a ver. Né? Eu já encaminhei vocações para a diocese, porque eu fui para assim, meu irmão, você não tem o nosso tipo de carisma, né? E aí ele, padre, não é que você não tem vocação, é para salesiano não dá. Você tem, então, eu indiquei para a diocese já uns 5, 6 esse ano. Porque As eu dioceses percebi, agradecem, Rafa. não, porque eu percebi que não tem, né, carisma salesiano, tem que ter. Tem que gostar de juventude, adolescente e tudo mais. E a missão, a gente trabalha com missão juvenil. Então, eu ajudo as casas salesianas a encontrar terra de missão e de preparar os grupos para enviar a molecada para realizar a missão de bater porta em porta, brincar com criança na rua, fazer celebração diferente. Por causa da pandemia, está um pouco parado. Foi feito muita coisa online em julho, mas cansa esse negócio de online, não aguentando mais. O pessoal do Sul está fazendo um negócio legal agora de missão online, mas eu, particularmente, estou cansado de missão online. Que é Não aguento. gente, né, Rafa? Gente, Não aglomerar. aguento. Não aguento. Então, o pessoal, você Que vai até fazer o nada? alcance Tudo do bom. braço. Mas você vai fazer nada? Não. Quer fazer, faz você. Doutor, mas eu não... É legal, mas eu acho que presença não se delega, é uma maneira nova de ser um pátio,
mas é uma ferramenta, uma maneira de ser. Nada vai substituir a presença. Nada. Exato. Nada. Eu sou muito, assim, mas são os novos partos virtuais. Eu acredito que é um complemento de existência. E não existência. E mesmo porque é uma presença tão limitada, né? Porque é muito diferente estar aqui eu e você, a gente conversando, do que se a gente estivesse num pátio, literalmente, entre os alunos que estão tomando lanche na hora da escola, ainda que fosse só nós dois conversando, mas a presença deles mudaria. E a nossa presença ali mudaria o jeito deles nos ouvirem também. Então não é questão o conteúdo foi passado, é que na presença existe uma experiência, né, mais plena. Então realmente faz falta. Aqui a gente está com Covid, não tem cheiro, não tem gosto, não tem nada, né? Então, assim, é necessário, é uma ferramenta, eu acredito muito nisso, mas ela não vai substituir nunca, né? Nunca. O estar junto. Então, não adianta, a gente não foi feito de uma tela. Então, por mais que ajuda bastante, por exemplo, a internet nos proporcionou esse momento agora. Tem muita gente de várias cidades. Graças a Deus, né? Então, é bom, mas eu falo assim, que não é, a gente não pode ter essa ilusão. São os novos pátios. Tem nego que só quer ficar nesse pátio. Não vai rolar. Já manda esse para a diocese, que o pátio dele não tá batendo. Né? O nosso pátio precisa ter gente, presença, comida, gritaria, suor, trombada, né? Tem que ter tudo isso. Então, Rafa, para quem quiser então saber mais dos salesianos, vai vir um novo site da inspetoria por aí em breve, é isso? salesianos.com.br? Vai ser o mesmo, mas quando você entrar lá, você vai ter uma plataforma lá do Acordar, que vai ter muita coisa legal, o Rádio Dom, então vai ter muita coisa gostosa também. Só para já ficar de dica aí, para as pessoas saberem como se aprofundar, irem se achegando mais à família, né? E a última coisa que eu queria dizer é que talvez outras famílias religiosas tenham mais dificuldade de se enxergar como família, porque tem o ramo sacerdotal. Então o fundador fundou uma congregação de padres. Então, quem vai ser padre se identifica. Eu sou desta congregação, porque eu serei padre, sou seminarista e tal. No caso de Dom Bosco, ele tem uma família numerosíssima, né? Ele próprio fundou os salesianos com a possibilidade de sacerdócio e de vida consagrada, os irmãos. Ele também fundou as Filhas de Maria Auxiliadora, que são as religiosas. Ele também fundou os salesianos cooperadores, que são os leigos, as famílias. Eu aqui... As pessoas que estão no mundo comprometidas em colaborar com o carisma, com a obra dele. Então, assim, e fora isso, ainda tem as outras possibilidades de família salesiana, né, os mais de 30 grupos, mas só para as pessoas entenderem também. De repente tem aí uma mãe de família, fala, que lindo o Padre Rafael falou de Dom Bosco, quando o Guilherme ontem falou também foi tão bom, admiro. Não só admire, pode fazer parte também da família, né, eu sou tão salesiana quanto você, por assim dizer. Você é um salesiano padre. Eu, uma salesiana leiga. O outro, uma salesiana religiosa. Um salesiano irmão. Lá em casa você tem ex-aluno, você tem professor, você tem cooperador, tem da ADMA, tem padre. Então lá em casa tem todos os tipos. Lá na minha família, né? Então, a sua família é uma verdadeira família salesiana, né? A minha família, desde da criançadinha, do Lucas, antes de ontem, o Rodrigo falou assim, eu tenho tio, o padre mais legal do mundo como tio. Você, esse aí ganhou. O Rodrigo, então, o Lucas, o Rodrigo e a Gabi nasceram escutando Dom Bosco. Então é muito engraçado. E são alunos de escola salesiana, né? Então a irmã Celina é referência na vida deles. Né? Então é gostoso isso. O Rodriguinho foi tirar sangue e rezou. Ensinou a oração de Maria Romero para a enfermeira. Ele rezou de da guarda, Maria, o Pai Nosso, a enfermeira foi fazendo, te coletando sangue, e te falta mais um pouquinho, tinha que rezar. Aí ele falou assim, vou te ensinar uma. Minha mãe põe tua mão antes que a minha. Ele ensinou que ele aprendeu no Instituto. Então é muito legal. Bem, essa oração eu acho que a enfermeira aprendeu para ela rezar sempre, né? Põe tua mão antes da minha. A minha. No povo. Então, Rafa, muito obrigado, viu, por essa nossa conversa, por essa partilha. Que bom a gente poder estar junto um pouco, transbordando o nosso amor a Dom Bosco e a nossa gratidão a Deus, porque eu imagino que se não fosse Dom Bosco, você não ia saber direito o caminho para ir para o céu e nem eu. Então a gente tem que ter essa gratidão a Deus, né? Reconhecer
que Dom esse instrumento de salvação nas nossas vidas. A graça de Deus chega mais em nós. Exato. Então é uma grande graça. Que bênção. E que cada vez mais a gente cresça, porque tem tanto ainda para a gente aprender com ele e seguir. Então, obrigada, Rafa. Vou encerrar aqui o nosso segundo dia de trido. Já estouramos o tempo, mas o bom Instagram me mantém para mais de 1 hora ao vivo. Olha que beleza. E amanhã, então, rezar o terceiro dia do trido, né? Tenho feito as orações no começo, a gente reza. E amanhã, provavelmente, eu tô com vontade de falar Dom Bosco e eu, porque eu só fico ouvindo a história dos outros com Dom Bosco. Então eu estou muito tentada a fazer Dom Bosco o seguinte, pessoal. Agora deixa eu falar, é Dom Bosco e eu mesma. Como é que foi a minha história com ele, a diferença que ele faz. Pode ser que eu mude de ideia até amanhã? Pode. Agora a minha tentação está sendo essa. Então daí amanhã a gente continua, o último dia do trido, para a gente já no domingo celebrar o nosso Pai e Mestre com tudo aquilo que ele merece, né? Rafa, então vamos aproveitar que você tem um PE antes do seu nome e dar a bênção para a gente poder, nesse segundo dia de trido, já começando o final de semana, o ano, né, começando. Vamos lá, então, pedir para que Dom Bosco interceda por cada um de nós, né? Eu parei de rezar e falei assim, tem que rezar mais para Dom Bosco, porque ele vela pelos jovens, né? Hoje na minha missa eu fiz isso. Então, por intercessão de Dom Bosco, chega sobre cada um de nós a bênção de Deus, né? O Senhor esteja conosco, TT, e todo mundo aqui. Ele está no meio de nós. Que desça sobre cada um de nós, pela intercessão de São João Bosco, Pai e Mestre da Juventude, a bênção do Deus Todo-Poderoso, esse Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Lindinho. Amém. Dom Bosco, rogai por nós. Rafa, muito obrigado. Todo mundo que assistir a live, lembra de rezar sempre pelo Padre Rafa. A missão é árdua, né, Rafa? Dar a vida exige muito. Então, que a gente possa também sustentar o Padre no ministério dele pelas nossas orações. Então, se Deus quiser, até amanhã, seguindo honrando Dom Bosco, rezando com ele, conhecendo melhor. Rafa, e se Deus quiser, até breve, não sei quando, não sei onde, não sei como, mas que a gente mantenha sempre junto e presente um na vida do outro, como nesses mais de 20 anos tem sido. A gente contou até em Roma, né, então... Até em Roma, né? Não tem jeito. Mas que benção. Obrigadão, viu, Rafa? Até mais. Com Deus. Beijo. Tchau, tchau. Amém. Tchau.